Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor. O meu queria está condicionado ao seu querer. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 16. Eu gostaria assim de uma atenção especial, amém? Porque eu escolhi a dedo esse texto para ler hoje aqui. Eu sabia que era culto de jovens. E o objetivo não é assustar, amém? O objetivo é realmente aproveitar a mocidade e dar um ensinamento. Eu me recordo, eu estava vendo aqui os jovens, os levitas, louvando a Deus, o teatro, de quando a gente ainda era bem moço, né? No culto de mocidade, como era diferente os nossos cultos, né? Como nós perdemos, era muito diferente. Hoje nós temos mais conhecimento, mais liberdade, e se pode trabalhar melhor, né? Para Cristo na sua obra. Eu sou jovem, mas gostaria de ser jovem hoje. Tinha os meus 17 anos, eu ia aproveitar mais. Não que eu não tenha aproveitado na década de 70. Mas era bem diferente. As coisas eram muito diferentes. E aí eu estava pensando em casa, falei com a minha esposa, ela ia vir, mas teve um contratempo lá. Os irmãos já conhecem, Edileuza. E eu li esse texto, comprei até uma Bíblia nova, para não vir com uma Bíblia viciada, novinha. E pedi a Deus que me desse uma instrução, um ensinamento, porque eu gosto muito de ensinar. E eu li o texto e coloquei um tema, bem, como diz lá no Nordeste, propício. Aprenda hoje, para não aprender tarde demais. Descubra agora, para não descobrir tarde demais. Eu queria ler com você do versículo 19. Versículo de número 29. Amém? Você que tem Bíblia, por favor, se puder abrir. É um texto bastante conhecido, porém, não é pregado nas igrejas. É raro se pregar nesse texto. Acho que o pessoal tem medo, não sei, ou alguma superstição. Versículo 19 diz assim, do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, ou Eleazar, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. Versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão:
filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentados. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém? Que leitura pesada, né? Que leitura, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração. Como eu disse, eu já fui jovem. Hoje eu tenho 50, vou fazer 54 anos, sou jovem ainda, né? E aprendi na minha mocidade. Aqui foi dito em um louvor sobre adorar a Deus. Eu gostei desse último louvor. Parabéns aos levitas. Eu gostaria depois de ter até contato com vocês pelo conjunto da obra, principalmente por esse último louvor. Adorar a Deus hoje é uma coisa que está sendo meia desprezada pelo triunfalismo e por outras coisas. Adorar a Deus, se render a Deus, magnificá-lo com a vida, com o corpo, com a alma, com o espírito, a cada dia está ficando mais escasso. O evangelho virou o evangelho não. O cristianismo virou uma coisa, mas ainda existe adoradores. Ainda existe adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Só quem adora sabe o que é isso aí. Amém? O prazer na alma, a singeleza no coração, a sensibilidade no espírito, só quem adora sabe. Adorar a Deus é bom demais. Havia ou não havia? Havia. Esse havia descaracteriza o negrito aí em cima. Parábola, não é uma parábola. É uma história real, contada por Jesus. Se isso não fosse uma história, seria uma mentira. Nas parábolas não é comum a citação de nomes. Toda parábola dizia: o reino dos céus era semelhante a um homem, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, o reino dos céus é semelhante a um agricultor, Nunca se menciona nomes nas parábolas. Esta aqui não é uma parábola, é uma história que aconteceu e que eu acredito que acontece todos os dias. Diz o texto que havia 2 homens. Eu chamo esses 2 homens assim, os 2 mendigos. O mendigo Lázaro, de bens, material, de riqueza. E o outro, do outro lado, mendigo da graça de Deus, pobre da misericórdia de Deus. São 2 lados da história. Um mendigo cá e outro mendigo lá. E diz o texto que esse mendigo chamado Lázaro, ou Eleazar em hebraico, que significa Deus socorre. Parece que o nome é profético, parece que ele já profetizava que somente Deus ia socorrê-lo. Diz o texto que o outro era rico, vestia-se de púrpura. Lucas coloca de propósito, púrpura, linho finíssimo, que só os reis, só os grandes milionários da época se vestia desse jeito aqui. Nós acabamos de ver a história de um na encenação. Que foi propício, foi por Deus a encenação, porque cai aqui. E diz a Bíblia que o pobre gostaria de alimentar-se com as migalhas. Você sabe o que significa isso? Comer pedaço de pão, coisas que sobravam do rico.
E o mesmo texto diz que ele era cheio de chagas. Os cães vinham lamber-lhes as chagas. É interessante que essa cultura do cão lamber as chagas, ferida, eu cheguei a conhecer ela. Eu morei em uma região que quando as pessoas tinham feridas, chamava os cães para lamber as feridas, porque havia uma crendice de que a saliva do cão sarava as feridas. Talvez baseado nisso aqui, não sei. Mas revela a grande pobreza, revela o estado deplorável socialmente deste homem. Os dois provavelmente eram religiosos. Um muito rico, um muito pobre. Meus queridos, diz o texto, eu tenho que correr porque eu preciso chegar na mensagem, que morreram ambos. A Bíblia diz que o pobre foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O seio de Abraão. E o rico foi sepultado, foi para o Hades. Um para o seio de Abraão e outro foi levado para o Hades. Tem muita gente que acha que é o inferno. Não é o inferno, irmãos. Amém? O inferno vai ser inaugurado em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e versículo 14. Segundo esse texto, o Hades, o falso profeta, o anticristo e a morte serão lançados no inferno. Porém aqui não se trata do inferno. Eu não quero pregar escatologia, mas se trata do Hades, aonde um dia será também lançado no inferno. Isso aqui tudo vai parar no inferno, que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 10 e versículo 14, para não esticar aqui. E o que é o Hades e o que é o seio de Abraão? Por quê? Eu não quero assustar você. Eu não vim aqui para assustar, mas eu vim falar de uma realidade espiritual. Principalmente para jovens. Eu falava com o pastor Fernando hoje, quando eu vim no carro, que um pastor falou para mim assim, que ele estava livre agora e ele ia adorar a Deus da maneira dele. Agora, pastor Mário, eu vou orar, eu vou adorar a Deus da minha maneira. Eu falei assim, você está errado. Porque não existe em nenhum lugar da Bíblia uma liberação para você adorar a Deus do seu jeito, da sua maneira. Quer adorar a Deus? Tem que ser da maneira que Ele quer ser adorado. E o começo é em espírito e em verdade. Amém? Em toda a Bíblia Deus colocou premissas de como eu devo adorá-lo, de como eu devo caminhar com Ele. Então o que acontece? Acontece que aqui nós temos dois crentes, os dois eram religiosos. Um morreu, foi para o seio de Abraão, o outro morreu, foi para o Hades. Seio de Abraão aqui também não é o paraíso. O paraíso é inaugurado por Jesus Cristo depois da sua morte, e nós o encontramos em Efésios capítulo 4, versículo de 8 a 11. Está lá. Depois eu quero falar sobre isso, para dizer para os irmãos o que os irmãos devem aprender, o que eu devo aprender, o que nós devemos aprender agora, para não aprender tarde demais. Acreditava-se que o Hades, deixa eu falar um pouquinho disso antes de pregar, eu tenho que falar sobre isso, depois eu prego. Acreditava-se que o Hades, e eu acredito também, ele existia 3 compartimentos. O Hades fica em determinado lugar, que tem 3 compartimentos. Vamos falar compartimento. Existia o seio de Abraão, aonde ficavam os justos, e existia o Sheol, aonde ficavam os ímpios, e entre o Sheol e o seio de Abraão, o abismo, ou poço do abismo. Aquele poço de abismo que aparece lá em Apocalipse capítulo 9, versículo 1. Eu creio que os irmãos já leram aquilo lá. Entre um compartimento e o outro,
existia o poço do abismo. Provavelmente no fundo do poço do abismo é onde estava o Geena. O que é o Geena? É onde estão presos os anjos e é onde tem um rei chamado Abaddon. Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Se trata de um lugar onde estão os ímpios e os santos. Apenas há uma divisão, há um abismo entre ambos. E diz o texto que Lázaro, aliás, o rico, viu de longe Lázaro. Contemplou. E isso aqui, como eu disse, não é uma parábola, isso aqui é uma história. Os editores da Bíblia, as editoras deveriam tirar isso aqui, parábola do rico e de Lázaro, e colocar a história do rico e de Lázaro, porque se havia, é porque existia, se existia, porque o fato é real. E não é no tempo de Moisés, não, como diz alguns, é no tempo recente de Jesus. Ele olhou e viu de longe. Ele viu quem? Ele viu Lázaro. Aqui eu gostaria de pregar, deixa eu ver quantos minutos. Naquele relógio, 5, 10, 15 minutos. Eu não vou tomar o tempo dos irmãos, que vai ficar muito tarde. A partir desse ponto. Ele viu de longe Lázaro. E aí ele fez 7 descobertas. Descobriu 7 coisas. Que pena que ele descobriu tarde demais. E era disso que eu queria falar. Descubra hoje. Aprenda isso agora. E a sua vida será uma vida de bênção. Se tem sido de bênção, continuará sendo de bênção. Ele vê Lázaro de longe. E quando ele observa Lázaro andando com Abraão, 7 coisas ele aprende. Ele descobre que existe. Mas é tarde demais. E eu queria falar uma por uma sem gritar, amém? Que eu não sou muito gritador, não. Eu quero conversar com vocês. Nessa Bíblia novinha aqui. A primeira coisa que ele aprendeu, que ele descobriu, mais tarde demais. Ele aprendeu a paternidade. Esse camarada vivia uma vida tão regalada, aliás, de tanta mordomia que ele se esqueceu que existia uma paternidade divina. É lá que ele clama assim no versículo 24, Pai Abraão. Pela primeira vez, quem sabe, ele está falando nesse tom. Irmãos, Abraão aqui representa Deus. O Deus que leva para a glória. O Deus que vai te premiar de bênçãos espirituais. É o Deus que tinha preparado para aquele mendigo coisas que jamais aquele rico imaginaria. Não está falando de alguém que fez um voto. Não está falando de alguém que deu uma oferta na igreja tal. Não está falando de alguém que pegou um carnezinho tal. Não está dizendo de alguém que comprou um pedaço no céu. Está falando de um mendigo que vivia às portas de um rico, mas era fiel, conhecia Deus, o adorava e tinha esperança. E a verdade é, ele foi parar no seio de Abraão. O outro era rico. Eu não sou contra a riqueza não, amém, irmãos? Eu estou dizendo que ele se confiava na riqueza. Jesus diz isso para os discípulos. Aliás, Jesus diz uma coisa e conserta porque os discípulos não entenderam. No capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 22. Primeiro Jesus diz, quão difícil entrará um rico no reino dos céus. Aí os discípulos se assustaram. Jesus, que é isso? Conversa é essa? Eu aprendi com Moisés que o judeu é próspero. Lá no capítulo 28 de Deuteronômio é só prosperidade. Prosperidade é só bênção. Quem é fiel é rico. E ele, aqui entrou uma seta na cabeça dos discípulos. E eles ficaram preocupados. Jesus teve que voltar e dizer, filhos, eu não falei isso não. Eu disse assim, quão difícil é para os que confiam, para aqueles que confiam na riqueza, entrar no reino dos céus. Ser rico é bom, confiar nela é que não pode. Tem que confiar só em Jesus, só em Deus. Amém? Então aprenda que Deus é Pai. Diga, Deus é Pai.
a igreja brasileira tem uma dificuldade muito grande de adorar a Deus por causa da palavra pai. Há um turpor. Parece que tem a ver com a cultura brasileira. Parece que os pais não são muito carinhosos com os filhos. Então, quando vai, a igreja brasileira não é uma igreja adoradora. Ela é louvadora, se é que existe a palavra. Ela louva bem, ela canta bem, ela exalta bem. Mas quando chega no momento de adorar, há um tabu. Ela não é tão adoradora. Porque adorar é se jogar. Adorar é se entregar. E é difícil quando fala, vou me entregar nas mãos do Pai. Se fosse de uma mãe, talvez fosse melhor. Por isso que uma determinada denominação optou pela mãe e não pelo pai. Isso é cultura. Deus é nosso Pai. É um Pai de amor. É um Pai que te acaricia. É um Pai que faz cafuné na tua cabeça. É um Pai que entende o teu coração. É um Pai que você pode contar os seus segredos. É um Pai que você pode confiar em tudo, se jogar nos pés dele, como diz a palavra adoração em grego, proskeneu, como um cachorrinho lambendo os pés, desatando o cadastro do sapato, a caldinha balançando, alegre, independente do tempo. Isso é Pai, isso é adoração, isso é adorador. O rico descobriu a paternidade, disse, pai. Interessante, que ele nem diz meu pai, disse, pai Abraão. Da dificuldade da paternidade. Nós precisamos aprender a paternidade divina sobre nossas vidas. Não é Jesus que é pai, aqui é Deus que é pai. Jesus é nosso irmão mais velho, Deus é o pai. E como pai, ele quer ouvir a adoração da sua igreja. Ele diz em Malaquias, se eu sou pai, cadê a minha honra? Devemos honrá-lo com o nosso louvor, com a nossa adoração. Aprenda isso hoje, em nome de Jesus. A segunda coisa que ele descobriu, tarde demais. No versículo 24 e na parte B do versículo, a misericórdia. Sabe como é que ele aprendeu? Na pele. Só lá ele veio aprender que existe misericórdia. E ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia vem de duas palavras gregas, miserin e cardia. O coração voltado para a miséria do outro. Coisa que ele não teve. A sua cardia, ou seja, a sua vida inteira não foi voltada para esse mendigo. Ele não tinha misericórdia desse mendigo. Ao pé da letra, ele não sabia o que era misericórdia, porque quem sabe o que é misericórdia, exerce a misericórdia. Mas ele pede misericórdia, porque ele sabe que ela existe agora, mas é tarde demais, porque no céu, no inferno, todo mundo pode pedir, mas não tem o direito de receber. Você acha que no inferno ninguém pede nada? É que Deus não pode não dar audição espiritual para você ouvir o Hades. Você ia ver quantas súplicas existem lá. Quantas orações! Tarde demais. Porque não tem o direito de receber. Só nós temos o direito de receber quando pedimos. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Abraão não ironizou. Abraão não quis entrar em detalhes. Mas se ele quisesse, ele poderia dizer, puxa vida, você agora sabe o que é misericórdia. Abraão poderia ter perguntado para ele, você sabe o significado da palavra misericórdia em hebraico? É sede. O coração voltado para eleger um outro. Você sabe o que significa misericórdia no latim, que é a mesma coisa do grego? O coração voltado para a miséria do outro. Você sabe, você já se voltou alguma vez para esse mendigo na porta do teu palácio? Quantas vezes ele não teve sede, quantas vezes ele não teve fome? Eu cantava um hino de Nelson Ned na década de 70. Nelson Ned, para quem não sabe, ele gravou um LP Gospel em 74. E tinha uma música lá de Cláudio Fontana, um compositor muito conhecido, o mesmo que compôs O Homem de Nazaré, que Antônio Marcos gravou. E numa frase do hino ele dizia assim, sou criança de creche sem ter carinho,
Passo frio na rua, ninguém se importa. Eu troquei a frase. Sou criança de creche sem ter carinho, mas ninguém vê, ninguém vê. Pois eu sou filho de Deus e eu acredito nisto. O mundo não compreende, em cada irmão eu vejo Cristo. 74. Em cada irmão eu vejo Cristo. Sou criança de creche sem ter carinho. Passo frio pelas noites. Estou todo dia na sua esquina. Ando nesse trem apertado e ninguém me vê, diz a letra do hino. Sabe por que ninguém vê? Porque não se exerce a misericórdia. Porque se exercer a misericórdia, se pôr ela em exercício, você vai perceber que as pessoas estão indo para o inferno, estão se perdendo, estão morrendo sem Cristo, sem Deus e sem salvação. Mas é tempo de aprender isso agora. Aprenda hoje. Porque a igreja não é só para ponto de encontro. A igreja é uma agente missionária. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Terceiro, eu falei que vou pregar pouco. Terceiro, não vou fazer como das outras vezes. Eu congrego aqui para os irmãos que cantaram. Eu congrego aqui também, que eu moro em Suzano, fica longe. Terceiro, ele descobriu que lá havia fogo. Só lá que ele foi descobrir que o lugar era de tormento. Porque todo judeu, qualquer hebreu conhecia a história do Hades e do seio de Abraão. Quem era crente no Torá, na religião, acreditava nessas coisas. E fazia tudo para não ir para lá. É duro descobrir quando não pode se fazer mais nada. Você está entendendo? Quem está entendendo? Fogo existe, irmão. Ah, mas existe fogo no Espírito Santo. Não, não é no Espírito Santo não, irmão. Não entra nessa não. Não entra nessa não. O fogo na Bíblia é juízo. Amém? Todo lugar na Bíblia fogo é juízo. Uns serão batizados com o Espírito Santo e outros com fogo. O Espírito Santo é para o crente e o fogo é para a palha, lá no texto, que queima e que vai para um fogo que nunca se apaga. Fogo na Bíblia é juízo. Ele descobriu, meu Deus, aqui tem fogo, e agora o que é que eu vou fazer? Irmãos, um camarada que não dava um pedacinho de pão, agora mendiga uma gotinha de água. É tão mendigo quanto Lázaro, só que Lázaro foi mendigo na terra e é rico no céu. Ele foi rico na terra e agora é mendigo no céu. Qual é ser melhor, irmãos? É melhor ser rico no céu. Porque a teologia da prosperidade está cegando. Veja o que eu estou dizendo. Eu vou repetir. Corta para mim. Corta para mim, né? É 8. Ó, a teologia da prosperidade está cegando os crentes. Eles não estão percebendo o perigo e o abismo em que estão entrando. Estão se esquecendo da adoração, da oração, do louvor, da misericórdia, da pregação do evangelho séria, daquela coisa que nós entendemos que Jesus quer fazer no homem, mudar, transformar, libertar. Hoje o sujeito vem para a igreja e continua do jeito que está, não muda, não tem transformação, ele só quer entrar no embalo das coisas, mas a Bíblia diz que Jesus é a realidade, o Espírito Santo é a realidade, a igreja é uma realidade e a volta de Cristo é uma realidade também. Ele descobriu tarde demais que tinha fogo no inferno. E não se prega mais sobre o inferno. Você já tem visto isso? Não se prega mais. Ah, irmãos, quando eu era pequenininho, cabecinha grande, barriguinha grande, perninha fina, eu tinha um medo do inferno danado. Porque as pessoas falavam do inferno.
Gente, ele é real. Ele existe. E eu falava assim, não quero ir para lá. Eu sentia Jesus pequeno. Assim começa a menininha, bem pequenininha. Eu não quero ir para lá. Eu quero ir para o céu. Ver a face do meu Deus. Contemplar Jesus Cristo, os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da igreja contemporânea. Eu quero estar lá. Dura o camarada descobrir tarde demais. Descubra hoje, o inferno é real. Ele é real. E ele tem dois estágios, o Hades e o poço do abismo. O poço do abismo, que seria a glória do crente no trono da glória. Seria toda a negação do inferno, do Hades, no poço do abismo. Terceira coisa que ele descobriu, tem que ser rápido, né? Quarta coisa, aliás, eu estou olhando para o texto aqui, no versículo 27, parte A. Ele descobriu a oração. Oh, meu Deus. Olha o texto como diz. E rogou, rogo-te. Fez uma oração. Talvez nunca tenha orado. Quando descobriu que a oração tinha poder, descobriu exatamente aonde ela não tem poder. Ele descobriu que a oração tem poder, mas o lugar em que ele estava, ela não tem poder. Ele pode orar aqui, ele pode ajoelhar, ele pode adorar, ele vai ter que adorar obrigado. Porque adorar Jesus, tanto o céu como a terra, o inferno, tem que adorar. A Bíblia diz, todo joelho se dobrará. E vai ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Quem dizia que Buda era o Senhor, vai ter que dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Quem dizia que Maomé era o Senhor, não se diz, mas alguém pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor, porque só Ele é o Senhor. Ele descobriu e começou a falar, Pai Abraão, Pai Abraão, deixa eu falar contigo, Pai Abraão. E é interessante que Abraão diz filho, ele não diz meu filho não. Porque aqui pode ser filho das trevas, filho do cão, filho do capeta, filho da maldição. Ele não diz meu filho não. Esse pessoal da Bíblia era sabido, irmão. Você vê como é que Jesus fala com Judas? Amigo. Ele não diz meu amigo, nem a pau. Diz amigo, amigo da onça. Amigo, entendeu como é que era agora? Esse pessoal aqui sabia falar. Ele meu filho. Filho da perdição. Quer dizer, não tem mais jeito. Não adianta clamar, não adianta orar. Irmãos, o tempo de orar é hoje. E orar é bom. Oração é coisa antiga, viu? É mais antiga do que qualquer uma outra coisa na Bíblia. Só perde para o louvor. Porque o louvor nasceu nos céus. O louvor não é terreno. Amém? O louvor é transcendental. O louvor veio de lá para cá. Por isso que aquele hino 3 da harpa diz, como os anjos, assim, nós devemos também louvar a Deus. Como os anjos o louvam, eu também te louvarei. Devemos aproveitar e louvar agora, adorar agora, porque é momento propício, em que a igreja está junta, em que os crentes têm saúde, em que tem uma Bíblia na mão, tem o Espírito Santo, tem pregador, tem teatro, tem hino, tem tudo. A igreja hoje tem tudo, então é motivo de muita adoração. Você pensa que, quando eu aceitei Jesus, eu era muito pequenininho, não sabia de muita coisa não. Mas lá por 9 anos, eu congreguei numa igreja, que para ir para a igreja, eu dependia de uma pessoa para me levar para atravessar o rio. Não tinha balsa não, barco. Não tinha não. A pessoa levava 2 mudas de roupa. Uma vestida velhinha, e uma sacola nova para ir para o culto. Ele passava o rio com aquela velha, tirava lá na moita, deixava debaixo da moita, quebrava um galinho para marcar a moita para não perder a roupa, ia para o culto, quando voltava, vestia para atravessar o rio com a roupa na cabeça. Água no pescoço. Rio Capibaribe, eu morava num lugar chamado Ribeiro do Mel. Tinha que atravessar o rio. E chegava lá todo mundo alegre. Chinelinho de fogo. Já tinha gente profetizando na porta. És meu servo que eu vou te abençoar. Já entrava no culto com uma profecia.
Era gente falando língua, era outro dando glória a Deus, era outro. Olha, crente analfabeto, Jesus era Jesus, e Deus era Deus, o Espírito era Espírito, tinha outro que falava Espírito, era um negócio tremendo, mas Deus abençoava a igreja. Não tinha esse treino que nós temos hoje, não, irmãos. Eu brinco, já brinquei aqui do irmão que nós tínhamos lá, chamado Zé Guimarães, que rato, ele não falava rato nem a pau, era rate. Aliás, o nome dele era irmão Onofre. Guimarães era o presbítero da igreja. Gato era gate. E ele abriu o culto lendo um versículo, e ele parava, era tão ruim o negócio, que ele parava e falava assim para o presbítero Zé Guimarães: olha o nome, José Guimarães. Olha como ele chamava o Zé Guimarães. Presbítero Magalon, o senhor tem que comprar uns gatos, porque tem muito rato na igreja. Era rato. Agora imagina um homem desse pregando, e os irmãos atrás dando glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Porque era desse jeito, irmão, era lugar, era mato, era analfabetismo total. Quem sabia ler um pouquinho estudava no Mobral. É uma maravilha. Ele descobriu a oração tarde demais. Ainda bem que você está aqui. Ainda bem que hoje, exatamente nesse dia do mês, nesse horário, você está vivo, com saúde e podendo orar, glorificar e magnificar a Deus. Que coisa linda, né, irmãos? Quinto, olha o que ele descobriu no versículo 27, parte B, e no versículo 28. Ele descobriu o desejo missionário. Ué, no lugar errado. O cara quis ser missionário no inferno. Isso não é lugar de ser missionário. Samuel, lá no inferno ele descobriu: meu Deus, existem missões, mas não funciona mais. Foi lá que ele disse: pai Abraão, faz uma missão, vamos fazer uma missão na casa do meu pai. E aqui você vai perceber que no inferno a memória do sujeito, os sentimentos e a consciência acompanha, pelo menos nesse texto. Porque Abraão vai dizer: lembra-te. Ele descobriu que a família dele precisava de Deus, mas quando ele descobriu, estava no inferno. Ele descobriu que a família poderia ser salva, mas quando descobriu, estava no Hades. Ele descobriu que se alguém fosse pregar, a família poderia ser diferente de como ele foi. Porque a palavra de Deus realmente transforma, liberta e ainda deixa o homem um cidadão dos céus. Ele descobriu que poderia ser um missionário. Irmãos, descubra isso hoje. Tem muita gente precisando de Jesus. Hoje em dia a gente se acostuma com um amigo de trabalho e ele parece que ele não é crente, mas ele passa, parece que ele é crente também. Que nós começamos a conversar com ele de igual para igual. Antigamente não era assim não. A gente conhecia alguém, a primeira coisa que nós falávamos: Jesus te ama. Olha, tem um culto na minha igreja. Era meio chato, crente era meio chato, mas era uma chatice gostosa. Amém? O camarada ficava no pé: rapaz, você não vai na minha igreja não? Jesus te ama, rapaz. O camarada vinha mamado do bar, ele agarrava o sujeito, jogava no banco da igreja, e o bêbado ficava enchendo as paciências do culto, mas ouvia a palavra de Deus lá. Descubra hoje missões, evangelismo, para não ser tarde demais. Aí você não vai cantar aquela música de Vanderlei Cardoso: tarde demais, não dá certo. Tem que ser hoje. Tem muita gente precisando da tua palavra, da tua oração,
da tua comunicação a respeito de Cristo, de uma vida saudável no Espírito, de adoração, de louvor, de graça. Hoje eu estava ouvindo um hino, oh meu Deus, eu queria ter a máquina do tempo. Eu estava assistindo os nerds outro dia, eles inventaram lá uma máquina do tempo, mas era de brinquedo, máquina do tempo. E eu tenho uma caixinha pequenininha, daquelas que vendem do Paraguai, então as caixinhas assim, que você põe um pendrive lá. E eu puxei um monte de hino da minha época e estava ouvindo Oséias de Paula. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé e sem amor. Mas eu chorei, irmãos. Ajoelhado, senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. É um lindo, eu gosto dessas coisas. Porém, Jesus não me esquece. Um coração que padece, mas não sente alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, minha alma de novo alegrar. Agora sou novo crente, andando só para frente, feliz, feliz com Deus, sempre a cantar, aleluia. E aí dá vontade de voltar no tempo. Porque quando você entra no templo, tem a convicção de uma coisa: Jesus está presente. Pode falar com Ele que Ele te ouve. Pode se derramar na presença dEle que Ele te ouve. Mas faça isso hoje. Amém? Sexta coisa que Ele descobriu. Vou terminar, irmão, fique tranquilo. Já passei do tempo. Mas está muito bom, mas vou continuar. Que o inferno era real, versículo 30. Tem gente que diz assim: ah, mas o inferno é aqui mesmo. Vai nessa que o inferno é aqui. É aqui, morre. Diga para essa pessoa: morre. Ele é real, ele existe. Mas graças a Deus que o teu nome está escrito no livro da vida. Graças a Deus. Ele diz: não, pai Abraão, no versículo 30, não, pai Abraão. Porque pai Abraão disse para ele no versículo 29, usando a metonínama. É um tropo da língua, né? Metonímia. Eu leio metonímia, porque tem um acento agudo. É metonímia, que significa trocou o efeito pela causa. Ele diz: lá tem os profetas e Moisés. O que ele queria dizer? Lá tem os escritos, tem a Bíblia, tem os pregadores. Ouçam-nos. Ele: não, pai Abraão. Ele descobriu que o inferno era real. Tem que ir alguém daqui. Os espíritas ficam doidinhos nessa passagem. Porque Abraão diz: não dá, filho. Você já chegou aqui e dançou, filho. Quem mandou tu vir para cá? Tinha um caminho tão bom para você seguir. Já é, Elvis. Não tem jeito mais não, filho. Mesmo, ó, não tem jeito. Se ele não ouviu os pregadores, se ressuscitar um morto, ele vai correr com medo, filho. Chegar um morto lá, ele vai quebrar a janela, vai passar pelo vitrô ali, ó. Nem que o morto ressuscite, ele vai. Tem que ouvir a pregação da palavra. Tem que dar ouvido ao evangelho. Ele que ouça. Que coisa terrível de Abraão. Parece que Abraão não tem misericórdia, mas Abraão é realista. A obra de Deus se faz aqui na terra, é um tripé. É a oração, é a unção do Espírito Santo e a pregação da palavra. Assim como na igreja é a oração, o louvor e a pregação da palavra. É a palavra que determina.
Quem ouve a palavra é de Deus. Tem jeito mais não, filho. Dançou. Eu não mandei você vir para cá. Tem gente que acha que Deus vai castigar a pessoa chorando. Não, irmão. Deus só vai dar o que a pessoa merece, amém? Deus vai dar sorrindo o galardão para o crente e vai dar sorrindo a perdição para o pecador, porque é isso que ele merece. Acabou, não tem. Deus não vai chorar por conta de quem não foi para o céu, não. O negócio é agora, irmão. Tem que ser agora. E para terminar, ele descobriu, em 7º lugar, que estava perdido para sempre. Não era um purgatório. A doutrina budista ensina esse mesmo versículo diferente. E Gregório Magno, Gregório Grande, o Papa Gregório inseriu a doutrina do purgatório, colocando como uma sala de espera para purgar os pés. Aqui não é purgatório não, entrou aqui, já está perdido. Não tem volta, não tem saída. Quem entra no céu de Abraão é para sempre vida eterna com Deus, com Cristo, com os anjos, com a igreja. Quem entra no Hades é para sempre perdido. Ele descobriu que estava perdido para sempre. Então descubra isso hoje e fique salvo para sempre. Não tem problema de você chegar e falar, uma vez salvo e salvo para sempre. Eu falo isso, mesmo sem dar muito ouvido. Eu falo, eu estou salvo, ninguém me tira, hein, cara. Acabou, hein? Eu sou fruto bom. Por que eu sou fruto bom? Porque nasci de uma árvore boa. Quem é a árvore boa? Jesus. E Jesus não produz frutos malignos, só coisa boa. Você é fruto do Espírito Santo, você foi gerado em Jesus Cristo. Eu costumo dizer, o mesmo Espírito Santo que gerou Jesus na Virgem Maria, é o mesmo Espírito Santo que te gerou em Jesus. Você tem DNA de Deus, tem vida eterna. Nunca mais ninguém vai te separar de Cristo Jesus. Porque você descobriu isso agora, quando aceitou a Ele. Agora você sabe que é contemporâneo. Quando você o escolheu para viver com Ele para sempre. E quem faz essa escolha tem vida para sempre. É que tem gente que briga de crente. Mas o crente mesmo levanta o tupé. Tem gente que anda assim. Como é seu nome? O nome é Joaquim. Não, irmão, erga a cabeça. Você é servo de Deus. Você não é soberbo, mas é servo de Deus. Amém? E como servo de Deus você tem direitos. E já o direito à vida eterna já foi te dado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique de pé.